Eles apontavam para a montanha e murmuravam com a certeza fácil de quem nunca desceu dali. Lá está a louca da caverna. Ninguém sabia das manhãs em que ela limpava a pedra com a ponta dos dedos, nem das noites em que recostava a cabeça num cobertor fino e fechava os olhos com a memória do que perdera. Ninguém sabia que, quando o céu se abriu naquela noite e a cidade quase se partiu, a mesma mulher que tantos desprezavam seria a única capaz de atravessar o caos e puxar 5 vidas de volta. Isabela vivia no limite entre a rocha e o vento, onde pouca gente ia por escolha. Ruiva, cabelo sempre preso num rabo simples, olhos de um verde que parecia absorver qualquer cor do campo, ela transformara uma caverna em casa. Cantos forrados com peles gastas, prateleiras escavadas com potes de barro, sacos de ervas pendurados como cordões guardiões. Aprendera com a avó quando criança. Aprendera com a solidão. Aprendera com um livro rasgado que alguém deixara no vilarejo. Suas mãos sabiam secar folhas ao sol, esmagar raízes na pedra, conhecer, pelo cheiro, se uma folha acalmaria uma febre ou se faria dor apenas. Não era medicina de hospital, nem promessa, mas era prática sólida de quem viveu com o corpo e a natureza como professores. A cidade à sua frente era construída de orgulho e poeira. Tinha um comércio de portas de madeira, um mercador que organizava as contas com a ponta do lápis, crianças que corriam por entre barracas vendendo limonada, e mulheres que chutavam pedras no caminho, sempre prontas para cochichar sobre a mulher na montanha. Henrique, dono da mercearia, era um homem de postura ereta e carteira pesada de negócios, respeitado, calculista, a própria definição de alguém que não gostava de surpresas. Pedro, seu filho, tinha a mesma verticalidade do pai, só que com olhos curiosos demais para aceitar certezas. Mariana, mãe de 2 crianças, alimentava sua raiva em histórias contadas na praça. Ela caça os olhos das pessoas com um olhar estranho. Dizia, sem nunca ter passado uma manhã a colher ervas ao lado dela. E havia as crianças do vilarejo, rápidas a repetir rumores, imunes ainda ao peso que suas palavras carregavam. Afinal, era mais simples rotular do que escutar. Rotular dói menos. Naquela manhã em que tudo começou a mudar, o vento chegou diferente. Não o vento de costume, que levava folhas e sementes, e ensinava Isabela a prever chuva com semanas de antecedência. Era um vento que trazia cheiro metálico, que empurrava nuvens como portas de ferro. Isabela viu o horizonte escurecer e sentiu a pele eriçar como se lembrassem de uma ferida antiga. Caminhou até a entrada da caverna, encolheu os ombros sob a capa e apertou as pedras que serviam de batente. Nas pedras, pequenas marcas. O lugar onde a avó assoprara uma brasa fria num dia de febre. O local onde Isabela sentara para observar o vilarejo e entender que o próprio mundo podia virar rapidamente. Tentou avisar. Desceu ao vilarejo com sacos de ervas e algumas garrafas de tintura, como sempre fizera para trocar por farinha e um pouco de sal. Ofereceu chá que acalmava o estômago e uma compressa para dores nas pernas. Encontrou olhares frios ou desdenhosos. Estamos acostumados com tempestades, disse Henrique, cortando sua oferta com uma palavra que buscava encerrar conversa. Pedro permaneceu por perto, observando a mulher que falava baixo com as plantas. Mariana abanou a cabeça. Mandou as crianças correrem para casa mais depressa e chamou a vizinhança para rir do aviso de louca. Havia, por trás do riso, uma recusa pensada. Melhor acreditar na rotina do que ouvir quem quebra a rotina. Isabela voltou para a montanha, ciente de que seu grito seria só mais um vento perdido nas telhas. Na caverna, refez seus preparos. Pendurou mais ervas ao alcance, guardou água em 2 ânforas, estocou um pouco de sopa seca que aprendera a preparar quando não havia outra coisa. Não por medo, mas por responsabilidade com ela mesma. Sabia que a natureza não negociava com preconceito. As horas passaram e o céu se fechou com pressa. Primeiro vieram as nuvens como lençóis sujos,
Depois, o primeiro golpe de chuva que parecia querer cortar a terra ao meio. O vento passou a uivar, não por maldade, mas com força suficiente para arrancar madeira das casas. A cidade, que desacelerara à escuta das advertências, acelerou em assustadas confissões. Portas batendo, crianças chorando, telhas voando como aves perdidas. Henrique fechou a mercearia e, por um momento, a façade do homem seguro estremeceu. Pedro tentou ajudar a colocar barris no porão. Mariana empurrou as crianças para dentro com mais força do que costumava usar, sentindo a pancada do medo substituindo por uma fração a fraqueza do seu orgulho. E então veio o colapso de uma noite que ninguém previa. Rios de lama formaram caminhos onde antes havia ruas. A ponte que ligava a praça ao mercado estremeceu e cedeu. Uma parede de adobe desabou sobre duas carroças que transportavam farinha. Uma laje soltou-se e rolou até a rua. 5 pessoas foram arrastadas pela força que, por instinto, só chamam de tempestade. Henrique tentando salvar documentos do balcão. Pedro, que havia voltado por algo que chamara-lhe atenção. Mariana tentando acalmar as crianças. E as 2 crianças, incrivelmente pequenas, agarradas uma à outra como se isso bastasse. O barulho foi o que mais ficou na memória de quem sobreviveu. A madeira que urrava, o som de metal arrastado, o sopro que empurrava a vida para fora do lugar. Isabela viu a onda de caos da montanha. Ali, onde poucas vistas alcançavam, ela observou os acidentes formarem-se como bolhas subterrâneas de água, a ponto de explodir. Ela conhecia o caminho com os olhos vendados. Conhecia as pedras escorregadias, os atalhos que não eram atalho, e os pedaços de terra que podiam ceder. Sabia que o vilarejo, tão acostumado à sua própria sombra, não teria forças para se erguer sozinho. E mais importante, sabia que alguém precisava atravessar o vento para alcançar aqueles que estavam presos. Não houve hesitação porque, para Isabela, a hesitação era um luxo que o mundo não concedia. Viu a chuva lhe cortando a pele enquanto calçava botas gastas, ajeitava a capa, afivelava uma bolsa com corda, frascos, um pequeno cantil e o pouco pão que mantinha. Desceu. A imagem dela contra o vento era inútil de descrever sem palavras curtas. Corpo curvado, passos firmes, olhos fixos no espaço onde a vida pendia por fio. A montanha reclamava com pedras que rolaram e galhos que se arrebentavam. Isabela quase perdeu o equilíbrio quando uma rajada empurrou sua cabeça para trás. Prendeu-se numa raiz, contou até 3 e seguiu. A chuva atingia-lhe o rosto como se quisesse apagá-lo. Ela mergulhou na água, como se a chuva fosse mais um obstáculo a ser atravessado. Quando alcançou a borda da praça, o cenário lembrava um navio naufragado em terra. Barracas desfeitas, cacos de vidro misturados com lama, uma carroça tombada e, perto dela, o grupo. Henrique estava encostado no entulho, com a camisa rasgada e o rosto coberto de barro. Pedro tremia, agarrando uma cota de madeira. Mariana chorava com a boca amarga, sem conseguir formar palavras. As 2 crianças, uma menina de tranças curtas, um menino de rosto pálido, estavam feridas, uma menor com o joelho ralado, o outro com um corte na testa. Um galho havia perfurado o chão a centímetros do pé de Henrique. O perigo ainda pulsava como dor viva. Isabela não pediu permissão. Aproximou-se. Ordenou com voz baixa, firme, sem tom de piedade, apenas pragmática, onde pôr as mãos, como arrastar o entulho mais leve, como erguer as crianças. Segurem na minha cintura, disse, como se estivesse lidando com bois com o mundo. Henrique olhou-a como se fosse agora vitrine de todas as certezas quebradas. A mulher que havia insultado, a mulher que causava calafrios nas conversas, aquela que, sem querer, fora chamada de louca. Pedro olhou com os olhos grandes, não pela novidade de alguém puxá-los, mas pela novidade de alguém que os puxava sem pedir nada em troca. Mariana, envergonhada, tentou formar uma desculpa. Isabela, molhada até o último fio de cabelo, não ouviu.
já começara a trabalhar. A subida foi cruel. A trilha que era conhecida por Isabela se transformou numa pista escorregadia. A primeira vez que pediu para Henrique agarrar seu braço e subir, ele estalou como uma tábua em chamas. O peso do homem sobre os ombros era mais que físico. Era o peso do orgulho. Ela respirou, sentiu o músculo dos braços queimando, os pés procurando apoio. Em algum momento, uma roda de carroça deslizou e quase roçou seu calcanhar. Pedro, com a energia que só a juventude tem, ajudou a puxar. Mariana, atônita, ofereceu uma mão trêmula e acabou se tornando uma presença firme. As crianças, enroladas num cobertor que Isabela trouxe, choravam e seguiam. Num ponto crítico, o vento parecia querer arrancar a subida da própria trilha. Um tronco quebrou e caiu entre ela e a caverna, transformando a subida num jogo de cordas e respirações. Isabela lembrou de cada pedra que já tivera que vencer. Lembrou do corpo da avó que um dia aprendera a carregar como quem carrega uma panela quente, com cuidado, com respiração. Repetiu o nome de sua avó como uma senha. E foi. Havia momentos na subida em que as palavras se tornavam inúteis. A ação substituía qualquer conversa moral. Mãos que puxavam, joelhos que se dobravam, suor que misturava lama e sal. Henrique deixou de lado a postura ereta e virou alguém que pedia com os olhos. Pedro segurou a corda com uma determinação que já era desculpa suficiente para o que viria depois. Mariana achou manchetes de vergonha em sua garganta que não souberam como sair. As crianças, acreditavam que o mundo ainda tinha adultos que poderiam resolver. Quando chegaram à caverna, exaustos e encharcados, Isabela levou-os para o interior que era caloroso de causa e propósito. O fogo que ela acendia com facilidade tinha método. Palha, gravetos secos, um sopro do lugar certo. O ar ali dentro cheirava a terra aquecida e a ervas. Era um cheiro familiar como o de casa para quem precisava de abrigo. Isabela removeu o barro das roupas o melhor que pôde, tirou as crianças dos braços de suas mães, limpou cortes com água morna e aplicou cataplasmas que não prometiam milagres, apenas alívio. Colocou os 2 filhos de Mariana num canto forrado com peles e colocou sopas rasas nas mãos deles. A menina de tranças, entre soluços, enfiou a mão numa tigela e comeu com a voracidade de quem não sabia que podia ser salva por alguém que zombavam. No calor da caverna, as máscaras sociais caíram como cortinas. Henrique, ainda com o orgulho mascado, tentou justificar sua presença. Eu fui salvar os livros da mercearia, murmurou, como se aquilo definisse seu caráter. Pedro olhava para Isabela como se cada detalhe fosse novo. As linhas de sua mão, a maneira como ela falava às ervas, os gestos pequenos que guardavam uma vida inteira de aprendizado. Mariana, aos prantos, pediu perdão por tudo que dissera. As palavras, ao saírem, pareciam menores do que o arrependimento. Isabela não exigiu teatro de desculpas. Sentiu a confissão de Mariana como chuva que lava. Respondeu com cuidado prático, oferecendo uma compressa e uma frase curta. Ficar vivo é mais que dizer desculpa. Houve um instante em que todos ouviram essa sentença como se fosse música. A caverna funcionou como santuário sem querer sê-lo. Não havia preces elevadas, só mãos que trabalhavam. Isabela fervia ervas que acalmavam a febre, secava panos que transformava em bandagens, e nas horas em que o silêncio pesava, contava histórias baixas aos 2 pequenos. Falava do bosque onde as árvores guardavam segredos, do nome de uma planta que brilhava à noite, de passarinhos que aprendiam a cantar com a chuva. As histórias não eram moralismos. Eram fios para salvar quem precisava se lembrar de ser criança. Pedro, encostado numa pedra, escutava e dizia depois que sentia como se tivesse submergido em algo que havia sido roubo da sua infância. O tempo de ficar quieto e ser cuidado. As conversas evoluíram sem pressa. Henrique finalmente deixou escapar um pedido. Por que você me ajudou? Não era a pergunta de quem esperava returns comerciais.
Era a pergunta de um homem que começava a entender o quanto julgara sem medida. Isabela, esgotada e ainda com forças práticas, respondeu de modo simples: porque não se deixa gente morrer só por causa de um rótulo. Não havia vitimização na sua resposta, apenas uma declaração de ação. A frase bateu no peito de Henrique como algo antigo, como se ele tivesse esquecido algo que o definia por inteiro. Mariana contou. Contou de suas noites de medo, de como os boatos a embalavam pela manhã. Contou de uma vida em que era preciso ter alguém para culpar, para que seus próprios erros ficassem menores. As palavras saíam em fervor. A culpa se tornava alimento que queimava por dentro. Pedro, que ouvira tanto falar em medidas e números, revelou-se em lágrimas. Eu sempre quis aprender com você, disse, e o jeito como disse, fez de suas palavras instrumento para reconstruir. Isabela olhou para o rapaz e viu a esperança do que poderia ser uma cidade que aprendesse com aqueles que conhecem o essencial. Humildade, cuidado, verdade. A tempestade passou, como todas passam, deixando um rastro de coisas quebradas e de lições duras. A cidade amanheceu com casas desabadas, com telhas espalhadas em volta como conchas. O mercado de Henrique estava destruído. Mais que as portas e as prateleiras, havia o risco de perder clientes e, com eles, o sentido do seu sustento. Mariana e sua família ficavam com pouco do que tinham. As duas crianças, apesar dos sustos, sobreviveram com arranhões e lembranças. O vilarejo, que fora ferido, também estava aberto para reparação. E foi aí que a mudança começou a ganhar forma. Não por decreto, mas por ações repetidas. Henrique organizou um grupo com os homens que restaram e começou a remover escombros, a buscar madeira que podia servir de nova estrutura. Pedro, que voltara para casa e encontrara uma cidade reduzida à sua essência, foi dos primeiros a agradecer publicamente. Mariana, envergonhada, passou dias voluntariando no que era possível, oferecendo sopa às famílias que ficaram sem nada. As mãos que antes sussurravam sobre Isabela, agora precisavam das mãos que ela oferecia. Henrique, com a voz calejada de quem teve que tomar decisões difíceis, procurou Isabela. Não foi pedido humilhante, mas um gesto com intenção de consertar. Você nos salvou. Não sei como agradecer. Aceite isto como prova de que queremos reparar. Havia na fala uma luta entre o orgulho e a necessidade de fazer algo certo. Ele trouxe um documento. Não de dinheiro, mas de proposta. Henrique, com a ajuda de outros moradores, reunira recursos e juntara-os para erguer um rancho nos limites da cidade. Um terreno, uma casa de madeira, um espaço que pudesse ser de morada e de trabalho. Era a oferta de quem desejava transformar a dívida moral em obra concreta. Isabela escutou. Sentou-se na pedra fria, as mãos ainda manchadas de barro que usara para curar, e pensou no que isso significava. Não era apetite por reconhecimento. Havia algo mais profundo. O convite para integrar-se sem perder a liberdade que conquistara na montanha. O rancho era um presente com duas faces: abrigo e responsabilidade. Aceitá-lo significava deixar a caverna que tornara seu corpo de defesa. Recusar seria manter o rótulo. Aceitar seria aprender a confiar novamente com limites. Ela ponderou. Viu o rosto das crianças que agora corriam pela praça com as ruas limpas. Lembrou da avó e do livro rasgado que a incentivara a entender ervas. E, finalmente, disse que aceitava. A construção do rancho foi um ritual de reconciliação. As pessoas que inicialmente apontaram dedos, agora carregavam tábuas, pregos, ferramentas. Pedro, que aprendera a ideia de serviço no calor da caverna, organizava as crianças para trazer água. Dava instruções com um entusiasmo novo. Mariana trouxe panelas e cozinhou para os trabalhadores, trocando desculpas por gestos concretos. Henrique, que antes contabilizava perdas, agora contabilizava doações. Isabela, sentada em um canto do terreno, assistia com o silêncio que só a observação longa disciplina. De vez em quando, ela instruía alguém sobre qual planta usar para o reboco de uma casa
e como misturar cal com fibras para evitar rachaduras. O rancho foi erguido com o cheiro de madeira fresca e a alegria contida em risos tímidos. No dia da inauguração, a cidade se reuniu, e a cerimônia foi simples. Poucas palavras, muitos abraços. Henrique fez um discurso curto, quase constrangido, em que não havia excessos de elogios, apenas a verdade. Ela nos salvou quando éramos incapazes de nos salvar. Pedro, em público, aproximou-se de Isabela e colocou as mãos sujas nos bolsos para esconder a emoção. Mariana pediu desculpas em voz alta, e o som das palavras pousou leve sobre o povo. Isabela, que não gostava de palcos, olhou para as crianças e disse: "A casa não é só minha. Que seja um lugar para aprender e para cultivar." Foi uma declaração que prometia continuidade, não consagração. Com o tempo, o rancho se tornou algo além de casa. Foi um centro de troca. Isabela ensinava o que sabia em noites curtas e práticas, como fazer uma compressa que reduzisse o inchaço, que a planta X não substituía remédios quando havia uma infecção grave, mas podia aliviar a febre passageira, que a mistura de tal raiz com tal outro elemento poderia ajudar a limpar uma ferida, desde que usada com cuidado. Pessoas vinham à tarde para ajudar a varrer, a cortar lenha, a ouvir. Pedro aprendeu a medir, a anotar, a organizar pequenos estoques que serviam para quando a cidade enfrentasse nova adversidade. Mariana virou responsável por manter as panelas cheias e as mãos que cozinhavam sempre limpas. Henrique assumiu reformas, consertos. Aprendeu que nem todo gasto é perda quando transforma-se em abrigo coletivo. Ainda assim, Isabela não deixou o hábito de subir a montanha. A caverna era sua origem, uma lembrança prática de quem ela era. Vez ou outra, ao amanhecer, sentava-se na entrada com uma xícara de chá e olhava a cidade despertar. Havia dias em que sentia saudade. Saudade de rostos que não mais voltariam a ser os mesmos nas conversas. Saudade da casa anterior que não voltaria a ter seu silêncio absoluto. Chorava às vezes por causas pequenas que ninguém via. Essa humanidade era parte do que a tornava querida e forte. Não era abstração heróica. Era carne e dúvida. A história que começou com um rótulo transformou-se em várias pequenas histórias que se entrelaçavam. O rancho criou um ritual. Às quintas-feiras, quem sabia de ervas dava uma aula para quem quisesse aprender. Aos sábados, os mercados traziam alimentos excedentes que serviam para sustentar quem passava necessidade. Pedro, que se tornara um jovem que ninguém mais ridicularizava por sua curiosidade, abriu um pequeno balcão, onde anotava receitas e correspondências, praticando o que aprendeu. Henrique tornou-se lentamente um homem que reduzira o tom abrupto de ordens e aumentara a frequência de perguntas. Mariana aprendeu a ouvir antes de falar. Nem sempre conseguia, mas quando o fazia, via o efeito das suas mudanças no rosto das crianças. E a cidade, que antes se habituara a apontar dedos, agora apontava ferramentas. A mudança não foi completa de uma hora para outra. Houve quem murmurasse que Isabela aceitou o rancho porque gostava de status, quem dizia que havia algo de mercenário em sua boa vontade. Mas a maioria via a transformação em gestos tangíveis. Casas reconstruídas, roupas secas, menos crianças com fome. A reconstrução física foi acompanhada por uma reconstrução ética, que passa por admitir erros, e mais difícil ainda, trabalhar para consertá-los. Anos depois, o rancho já tinha o telhado tinido por outro tipo de desgaste, de cuidado e de uso. Crianças cresciam correndo entre as árvores plantadas por Isabela. Um pequeno pomar reverdecera onde antes havia um monte de pedras. Pedro casou-se com uma jovem que aprendera a reconhecer ervas e que deixava bilhetes com receitas para as mães das vizinhanças. Henrique ficou mais calmo, com um traço de doçura em suas ordens. Mariana, que um dia havia chamado Isabela de louca em praça pública, agora trazia os próprios filhos para aprender a plantar. Havia no ar o cheiro de pão assando e de conversas, de presença que já não se mede por quão distante se está. Isabela transformou o rancho num espaço que recebia todos, sem hierarquia.
Continuava a subir a caverna, pelo menos uma vez por mês. Não por necessidade, mas por lembrança. Ali, sentada na entrada, conversava alto com a avó que já não estava mais. Inventava respostas para perguntas que ninguém fazia. E punha um pouco de terra nova sobre as ervas que vinha secando. Às vezes encontrava cartas escondidas entre os potes. Bilhetes de agradecimento escritos por mãos juvenis que agradeciam por ter ensinado o ofício das mãos. Era um acervo de humanidade que pesava menos que qualquer ouro. As duas crianças resgatadas cresceram com uma ideia muito concreta. Havia uma mulher que não via status quando se tratava de vida. Uma delas tornou-se ajudante no rancho. A outra, professora das meninices que aprendeu a recitar naqueles começos de noite. Pedacinhos de esperança plantaram-se no vilarejo, nas conversas públicas e nas rotinas domésticas. As pessoas aprenderam com o tempo que rotular é reduzir e que reduzir é condenar. Isabela nunca pediu integração por vaidade. Aceitou-a porque confiou que havia algo maior em viver. A troca de saberes e o conforto mútuo. Havia dias em que ainda sentia vontade de voltar a sentir o frio que o vento trazia. Havia outros em que, ao ouvir o riso de crianças no pomar, seu peito se enchia como se fosse cheia de sol. E, em silêncio, guardava a lembrança da tempestade, não como trauma a ser repassado, mas como corte que fez nascer suturas. A tempestade havia partido muita coisa, mas também fizera surgir o que mais contava: responsabilidade coletiva. O vilarejo, agora, tinha outra liturgia. Quando nuvens vinham, não se ouvia mais "é inútil", nem se via gente esconder-se em negligência. Havia uma rede, vigias que observavam os céus, homens e mulheres que revezavam na manutenção de reservatórios, uma escola onde as crianças aprendiam a reconhecer plantas e saber quando buscar ajuda num centro médico. Tudo isso aos poucos construído com mãos que erraram primeiro, depois fizeram. Não era uma utopia. Eram tentativas diárias de manter próximo o que originalmente parecia distante. Numa tarde onde o vento só brincava com as folhas, Isabela caminhou até a entrada da caverna. Olhou para o rancho ao longe. Uma casa que a cidade erguera em honra de uma dívida que havia se tornado gratidão. Respirou e sorriu com uma coragem que não precisava de plateia. Levou consigo um caderno velho, onde anotava receitas, nomes de pessoas que ficavam doentes naquela época, pequenas histórias. Quem dera explicar a alguém que salvar vidas não tem relação com títulos, mas com coragem cotidiana. Ao subir a trilha, encontrou Pedro que vinha trazido de uma tarefa qualquer. "Você vem visitar a caverna?" Ele perguntou, sabendo que a pergunta era quase íntima. "Venho e volto", disse ela, com um leve assentimento. O rancho fica melhor quando alguém sobe e lembra de quem começou. Pedro sorriu. Havia uma ternura entre eles que não precisava de palavras. E Mariana, passando com um cesto de ervas, fez uma reverência sem saber que era perto da mulher que um dia chamara de louca. Quando a noite caiu e as estrelas voltaram, tão tênues quanto sempre, Isabela acendeu uma pequena luz na caverna. O fogo crepitou, as sombras dançaram e, por um momento, o mundo pareceu inteiro. Ela fechou o caderno, soprou a brasa e pensou nas voltas que a vida dava. Não era pela glória que aceitara mudar. Era pelo fato simples de que muitos ainda precisavam de alguém que ousasse atravessar tempestades. A história da mulher que fora chamada de louca virou língua de pia, depois narrativa de roda, depois lembrete de que juízo rápido nunca constrói abrigo. As pessoas passaram a contar não só sobre a tempestade, mas sobre as tardes em que Isabela ensinava crianças a reconhecer folhas comestíveis, sobre como Pedro agora olhava antes de falar, sobre como Henrique havia aprendido que seus lucros podiam servir também para consertar ruas. Não era uma redenção completa, mas era real. Houve críticas, como sempre há, quem dizia que a cidade gastara demais no rancho, quem lembrava pequenas falhas, mas ninguém discutia a vida salva. E no fim, era isso que contava. Algumas noites, quando a lua caía com um brilho fino,
e a brisa vinha como se pedisse licença, Isabela caminhava até a beira do pomar e sentava-se. Observava as casas, os homens conversando de varanda, as crianças planejando pequenas revoltas de alegria. Sentia o corpo cansado, mas o espírito leve. Pensava nas palavras duras que ouvira. Louca, estranha, fora da cidade. Pensava nelas como palavras que não definiam, apenas tentaram. Se perguntassem, ela diria que havia em sua vida um misto de saudade e sorte. Saudade do que ela perdera, e sorte de ter encontrado um lugar para transformar seu conhecimento em ponte. Não era heroína idealizada, era mulher com medo, memória e vontade de servir. E quando, nos contos que se contavam lá embaixo, alguém queria resumir o que havia mudado, costumavam dizer: ela foi considerada louca por viver em uma caverna, e o que ocorreu na tempestade mudou tudo. Era uma frase que lembrava que nomes não valem mais que ações. A cena final, se é que havia uma cena final para histórias que seguem vivendo, mostrava o rancho numa manhã de trabalho. Pessoas cortando lenha, crianças correndo, o cheiro de pão recém-saído e uma mesa com potes de erva. Isabela, de pé entre todos, olhou para as mãos que agora eram de várias pessoas e sentiu o peso bom do mundo apoiado em sua escolha de agir quando as nuvens vieram. Não havia triunfo teatral. Havia o trabalho de todos, a persistência de quem aprendeu que errar é humano e reparar é opção. A vida seguiu. A caverna continuou existindo, não como símbolo de loucura, mas como lembrança de onde surgira uma escolha que mudara a cidade. E sempre que o vento mudava de tom, as pessoas agora sabiam para quem gritar. Isabela, que tanto fora reduzida a um rótulo, transformou o rótulo em algo menos cruel, em ponto de partida para a conversa mais difícil que a cidade teve que aprender a ter consigo mesma. Comenta de onde você está assistindo. Se por acaso esta história assinalou algo em você, uma lembrança, um desejo de agir, uma vontade de ser menos rápido no julgamento, guarde essa sensação. E quando puder, compartilhe com alguém que precise ouvir sobre coragem prática e compaixão feita de gesto, porque nem todo herói veste capa. Alguns vêm com botas gastas, bolsos cheios de ervas e a resistência de quem aprendeu a lidar com o vento. E às vezes é justamente quem a cidade chama de louco que tem mais sanidade para agir quando a vida exige coragem. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem e compaixão.